Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de setembro, quarta-feira. Iniciamos o mês da Bíblia. Peçamos ao Deus da vida que possamos acolher a sua palavra. Palavra que ilumina, que orienta e que gera vida. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nos deparamos hoje, por meio do Evangelho, com o relato da cura da sogra de Pedro. Jesus que sai da sinagoga e se dirige para a casa de Simão Pedro. Lá, a sogra de Pedro estava inclinada, estava febril, deitada. Jesus, a pedido dos discípulos que ali se encontram, de modo especial São Pedro, atende então o pedido de curá-la. E entenda, perceba a ação de Jesus. Jesus inclina-se sobre ela, Jesus ameaça a febre e a febre a deixou. E o que acontece? Imediatamente ela se levanta e começa a servi-los. Amados irmãos e irmãs, esta é a realidade da Igreja de Cristo. A Igreja pela qual o Senhor se inclina, o Senhor se derrama, se doa e nos convida ao serviço amoroso, ao serviço gratuito, fazendo com que o próprio Evangelho se realize de forma plena em nós. Aquilo que Santiago dizia para nós no último domingo, que nós precisamos acolher a palavra de Deus, não ser simplesmente meros ouvintes, mas transformar esta palavra em vida, em favor daqueles que o Senhor nos confiou, daqueles que mais necessitam. Então, Tiago apresenta a tríade. Nos lembra então do órfão, da viúva e dos estrangeiros. Todos aqueles que precisam da presença, do toque amoroso de Deus. Jesus realiza, portanto, esta cura na sogra de Pedro e, ao pôr do sol, a notícia então chega a toda a região e
muitas pessoas doentes vão ao encontro de Jesus. Nós percebemos, amados irmãos e irmãs, esta vida itinerante de Jesus. Um Deus que não se cansa. Um Deus que se entrega, se derrama, vai ao encontro, jamais desiste. Jesus cura todos, repreendia os demônios que gritavam o seu nome. Jesus não quer que os demônios revelem quem Ele é, mas é pelo sinal da sua cruz, pela sua entrega amorosa, que nós devemos conhecê-lo. E nós ouvimos então o Evangelho que conclui dizendo que Jesus queria, de certa forma, o povo queria retê-lo na região, mas Jesus precisa ir para anunciar. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E assim eles pregavam na sinagoga. Ele pregava na sinagoga. Esse Deus itinerante, este Deus que fala ao seu povo, este Deus que não se cansa. O Salmo nos diz: Deus não dorme nem dormita. Este Deus que sempre está vigilante e atento às nossas necessidades. Peçamos a Jesus Cristo, enquanto igreja, que também nós possamos viver este caminho, nos colocar à disposição de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.